Pessoas vivem preocupadas, todas cheias de temor. Desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor. Mas um dia encontrei o Salvador. Ele veio em pessoa e tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção. As cadeias do pecado querem me afastar do bem, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Quando em meio ao sofrimento é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sobre a mão de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo um dia irão se acabar. Com Cristo meu mestre vou pra sempre morar. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome, porque Jesus está vindo. E que o reino de Deus esteja agora em nosso coração e em nossa existência. E ao abrirmos agora a tua palavra, mais uma vez nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Jefferson, no casamento, ele e a esposa cantando. A esposa canta muito bem. Ela está aí hoje? Não está? Deus seja louvado. Nós temos pessoas que dedicam a sua vida para louvar a Deus. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Lucas. E vamos ler no capítulo 18, versículos 15 a 17. Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, dando as boas-vindas para os amigos internautas. Você diga onde você está, e no final do culto eu vou fazer uma oração com você e ler o seu pedido. Lucas, capítulo 18, 15 a 17. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele ou não entrará no reino de Deus. O assunto desta manhã está no boletim com uma poesia que eu considero uma das mais lindas. Estão dentro todas as crianças. Esta parte poética do nosso boletim foi traduzido pela irmã Isolina Waldvogel há mais de 50 anos atrás, e não há um autor conhecido. E diz o texto, me acompanhe no boletim: estão já dentro todas as crianças? A noite vem e a nuvem se encastela, toldando em seu negror o céu de anil. Os animais para um abrigo apela-me os passarinhos vão voando aos mil, trovões estalam, rompe a tempestade, a treva estende o manto sem tardança. Estão já dentro todas as crianças? E repete: estão já dentro todas as crianças? A noite vem, a noite em que o pecado campeia pela rua fora, buscando o incauto, o jovem descuidado, prendendo-o em suas teias sem demora. Ó mães, errai-lhe presto a vós, cerrai-lhe, faltou um C aqui, cerrai-lhe presto a vossa porta, guardai ciosas vossas esperanças. Estão já dentro todas as crianças? Repete de novo. Estão dentro todas as crianças? A noite vem da morte, a noite escura. Jesus indica o meio da vitória. Qual é? Vigiai sempre a tua fé segura. E quando enfim chegar o Rei em glória, e nas mansões celestiais entrarmos, gozemos nós as bem-aventuranças, tendo lá dentro, ou aqui dentro, todas as crianças. Eu colocaria todas as nossas crianças. Estão dentro os nossos filhos, as nossas crianças estão aqui. As crianças que estão aqui na igreja fazem parte do clube de aventureiros. Há algum motivo de nós adultos para não trazê-los aqui? A comodidade é maior para ficarmos em casa, não nos preocuparmos? Irmãos queridos, eu vi algumas matérias nessa semana a respeito da quantidade de bebida que adolescentes e jovens estão tomando. É algo assustador. E eu estou falando aqui de São Paulo. Amigos que nos escutam, nos ouvem em outros estados do Brasil, em outros países, eu não sei exatamente como são as estatísticas. O adolescente e o jovem paulistano estão bebendo muito. E mostrou um garoto que, após tomar 30 copinhos, 30 doses de vodka, teve coma alcoólico e morreu. Então, foram falar com a mãe. E eu ouvi a mãe conversando. Ela não imaginava que o filho dela bebesse tanto. Uma outra mãe teve um filho que recebeu 4 tiros. 18 anos. Foi em uma balada e bebeu bastante. Ficou valente. Começou a brigar. E as câmeras de segurança da rua aqui em São Paulo mostraram que a pessoa com quem ele brigou voltou e quando ele saiu da balada ele recebeu 4 tiros e morreu. O autor dos disparos, o assassino, um jovem de 20 anos, foragido. O repórter perguntou para a mãe: a senhora orientou seu filho? A senhora
falava com ele em casa? E ela disse: sempre eu falei. Eu sempre disse para o meu filho: cuide, não se meta em encrencas, não brigue. Então a senhora fez tudo o que podia fazer? Ela disse: não. Como? O que a senhora poderia ter feito mais? Ela disse: eu deveria ter feito como no tempo antigo, talvez ela quis dizer, no tempo dela, que a gente ia buscar os filhos lá na porta da festa. Eu deveria ter ido buscar o meu filho lá e não teria acontecido isto. O texto que eu acabei de ler, de Lucas, diz para nós adultos: se você e eu que aqui estamos não nos tornarmos como uma criança, o que quer dizer tornar-se como essas crianças? O que quer dizer se não nos tornarmos como crianças? Eu vou apresentar algumas características de crianças que são diferentes em nossa parte adulta. Primeiro item de uma criança: impossível. Para uma criança não existe o termo impossível. Uma criança é capaz de tudo. Ela quer fazer tudo. As crianças têm uma imaginação tão inventiva que elas veem todas as possibilidades para aquilo que gostariam de fazer. E em Mateus capítulo 19, versículo 26, aos homens algumas coisas parecem impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Para Deus tudo é possível. O que é impossível para nós adultos e que é possível para as crianças? Para as crianças é possível ter harmonia. Para as crianças é possível ceder, porque são educadas. Para as crianças é possível, com a sua imaginação, ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Mas nós adultos temos impossibilidades por alguma estrutura que nós mesmos desenvolvemos. Ou ficamos com vergonha por alguma coisa que fizemos, ou mentimos, ou roubamos, ou agredimos, ou brigamos, e é impossível voltar naquele bairro. É impossível reunir novamente a família. É impossível ir naquela igreja. Este termo, impossível, para Deus não existe. Esse texto de Mateus diz claramente que aquilo que para os homens é impossível, diante de circunstâncias talvez até alheias nossas, ou que nós criamos, para Deus tudo é possível. Algo mais que nós devemos ser como as crianças: sinceridade. Vamos ler dois textos. Salmos capítulo 25, versículo 21. Salmos capítulo 25, versículo 21. Quanto à questão da sinceridade, Davi escreveu e depois o filho dele repetiu. Em Salmos 25, 21, diz assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Olha o que Davi escreveu: um homem que não havia sido sincero. Ele falou: Senhor, guarda-me, preserva-me em sinceridade, em retidão, porque eu espero em ti. Eu não consigo fazer mais nada e eu espero em ti. E o filho dele escreveu em Provérbios, capítulo 2, versículo 7, Salomão, em Provérbios, capítulo 2, versículo 7, ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Deus conserva os seus caminhos o seu caminho para os retos, mas é um escudo para quem é sincero. E amigos e irmãos queridos, amigos que nos acompanham pela internet, se há algo que todos nós precisamos muito hoje, é um escudo de proteção de Deus. Qual é o escudo de proteção de Deus? São os anjos.
Qual é o escudo de proteção do nosso interior? O Espírito Santo. Se eu não sou sincero, como eu poderei receber este escudo para me proteger e decisões sábias para fazer? A criança é sincera. Tão sincera, eu não sei se a Patrícia está aqui com a Amanda. A Patrícia está aqui? Olha só. Eu vou falar porque foi uma coisa que nós fizemos, uma coisa mais linda. A Amanda está lá na galeria, aquela menina linda. E eu cheguei para a Amanda, há 2 sábados atrás, e falei assim, Amanda, me dá um beijo. Ela falou, não. Eu falei, dá um beijo em mim. Ela falou, não. Coisa mais linda. Aí eu falei, então eu vou falar para sua mãe. Aí ela saiu correndo. Aí eu chamei a Patrícia, falei, Patrícia, sorrindo, né? Eu estava brincando. A Amanda não quer me dar um beijo. Filha, vem cá. Ela veio. Dá um beijo no pastor? Não. Isso é sinceridade de criança. Coisa mais linda. Se não fosse algo de coração, eu não falaria, eu não estou expondo ela, estou dizendo algo que nós estamos falando de alguém que nós não gostamos. E a pessoa chega e nós dizemos, tudo bem, eu estava falando de você, querida. Como você é linda, eu estava falando de você agora. Viram a sinceridade do adulto contrastado com a sinceridade da criança? Estou vendo um monte de gente falando assim. Está uma roda de amigos e chega um outro e ele fala assim, cara, que legal ver você. A hora que ele sai, a gente vira e diz assim, não vou com a cara desse sujeito aí, que indivíduo chato, encherido. Nós precisamos ter esta sinceridade e esta pureza das crianças. Quando a criança gosta, ela vem correndo e pula no seu pescoço, te abraça, te beija. E algumas são mais tímidas, como ela não vou dizer que ela não gosta de mim, mas ela é mais tímida. Sinceridade, Senhor, preserva-me na sinceridade. E a sinceridade é realizada com Deus quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo. Preserva como um escudo de proteção. Guarda os passos dos meus caminhos. Uma outra característica linda de crianças que nós precisamos aprender, e eu coloquei, ou mandei colocar, solicitei que colocasse cada uma em um cartão. Sonhos. Salmo 126, 1. O que é o sonho de uma criança e o que é o sonho de um adulto? Salmos 126, 1. Olha que lindo texto. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. O povo de Deus foi levado para o cativeiro porque afastou-se da promessa. Qual promessa? Feita a Abraão antes de qualquer um deles existir. Se diligentemente, disse Deus a Abraão, guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, prosperarás, e a tua semente será como as estrelas do céu, Abraão. Começa a contar. 3.200, 4.500, Senhor, não posso contar mais. Se a sua descendência, que eu crio agora, for obediente, será uma nação próspera, como as estrelas do céu em número de tão grande. O povo se afastou de Deus, foi levado para o cativeiro. E agora, voltando para Sião, Jerusalém, eles estão voltando como os que sonham, como aqueles que não foram para o cativeiro. As crianças sonham, e o sonho das crianças é algo puro, é algo tão sincero. Os sonhos delas, ideias, as mentalizações que elas fazem, são todas muito puras. E amigos queridos, quando nós adultos paramos de sonhar, nós morremos. Eu me refiro ao sonho
da felicidade, ao sonho das realizações que Deus nos dá pelo seu poder, o sonho da busca por aquilo que é nobre, que é correto. E quando as crianças tornam-se adultas como nós, aquilo que eu, quando era criança, e você, quando era criança, procuramos ter, hoje é muito diferente, porque a nossa credibilidade para a nação começa a morrer. A nossa credibilidade para instituições que dantes eram corretas começam a morrer. E os nossos sonhos começam a se esvair. E vamos para o cativeiro da vida. E ali ficamos no obscuro, ou no escuro, escondidos, não queremos mais ter comunhão com Deus, porque cremos que Deus nos abandonou, quando na realidade fomos nós que saímos. Vamos sonhar como as crianças, voltando do cativeiro para Sião. O Sião, na ocasião, era Jerusalém. E hoje Sião é o encontro com Jesus, quando retomamos novamente os nossos sonhos. Um outro item que as crianças têm, que é pura imitação. As crianças gostam de imitar. Qual das meninas já não quis pôr o sapato da mãe? Pequenininha com aquele sapato alto, torce o pé, põe o vestido da mãe. Qual garoto já não quis pôr talvez o paletó do pai, ou não quis sentar ao volante como pai e imitar para dirigir? As crianças imitam de uma forma extraordinária, porque a imitação é um requisito que eu vou citar, que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. 1 Coríntios 11, 1. As crianças nos imitam naquele palavrão que nós falamos em casa. As crianças nos imitam quando vão para a escola, pequenininhos, e a professora chama os pais, porque a criança mordeu, ou beliscou, ou agrediu um amiguinho. Ele vem em casa, o pai agredir a mãe. Ele vem em casa, a mãe agredir o pai. Ele imita. A primeira escola da vida é a escola do lar. A primeira professora é a mãe. E o primeiro sacerdote é o pai. As crianças imitam. E eu vejo crianças educadas, crianças lindas. Se você for ver, os pais se dão bem, a família é feliz. E eu contei uma vez aqui na igreja, vou até descer do púlpito para poder dizer, uma das maiores igrejas de São Paulo é a igreja do NASP Campus 1, aqui em Itapecerica da Serra. É uma igreja que tem quase 5 mil membros. E num dia como esse das crianças, as crianças foram à frente. E a hora que foram à frente, elas iriam fazer alguma coisa que aprenderam. Iriam imitar o culto de casa, iriam imitar a alimentação em casa, o vestuário em casa, porque as crianças imitam. E chegou então uma das professoras e falou assim: canta aquela musiquinha para todos nós ouvirmos o sabão. E todas as crianças conhecem. Com sabão lavo o meu pezinho, lavo as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho. Olha que voz linda, as crianças cantam assim. E a criança foi lá na frente. Tudo bem, quem pode me limpar? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu esqueci direito essa música, eu estava cantando errado. Canta aqui comigo. Com sabão, lavo meu corpinho, lava minha mão,
quando Jesus vai me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Obrigado. Aí a criança foi lá na frente para cantar esse hininho, que imita tudo, mas ele aprendeu em casa um outro hininho. E começou, sabão, cacá, sabão. Oh, não, não é esse não, meu filho, não é esse não. É outro sabão. E aí a coisa tinha desandado. Obrigado. Irmãos, as crianças imitam. Cuidem com a imitação que elas trazem à sua casa. Chegam na escola e falam aquele palavrão. Onde você aprendeu isso, criança? Onde você aprendeu isso, menino? Ah, foi lá em casa. Houve uma reunião agora recentemente, e eu não me recordo, senão não falaria. Chegou aqui na hora do culto, a criança ia participar, eu falei, cadê a mamãe? Está dormindo, eu estava com o microfone, eu tirei o microfone, estava dormindo, estava em casa. Olhem que coisa linda. Como um homem pode dizer isso? 1 Coríntios 11:1. Paulo disse dele, sede meus imitadores, porque eu imito Jesus. Então, se há um ser humano que vocês podem imitar, porque ele imita Jesus, imite-o. Eu era um jovem estudante de teologia, e o meu professor Orlando Ritter só ia de terno dar aulas. Era o único. A gente só via o professor Orlando Ritter de terno na faculdade, na escola. Eu acho até que ele dormia de terno. E um dia ele chegou e falou assim, vocês estão no quarto ano de teologia e vocês vêm à escola assim? Vocês estão vindo à faculdade desse jeito? Olha a roupa que vocês estão. Vocês vão ser pastores. Olhem para mim. Usem terno. Estejam sempre de terno. Podem me imitar. Irmãos, eu ouvi aquilo, me criou impacto, que eu não consigo ir na igreja, não consigo pregar sem estar de terno. Os irmãos já viram que eu estou aqui na frente, às vezes, derretendo, suando. Por que ele falou, venha de terno? Porque qualquer pessoa que vai comparecer diante de um presidente, o cerimonial diz, você não pode ir diante do presidente se você não estiver com terno. Há lugares que você não entra se não estiver com terno. São autoridades, sejam elas quais forem, são autoridades. E essas autoridades, para receber-nos, a mulher não pode estar de calça comprida, não pode estar com roupa decotada, justa, curta, tem que estar com uma roupa decente, senão o cerimonial segura. Que imitação os nossos filhos estão fazendo de nós? Eles imitam tudo, porque são puros. E quando eles crescem e lembram de alguma coisa, ficam com vergonha, porque não sabiam que aquilo que falaram, que fizeram ou que agiram era errado, aprenderam em casa. Veio o apóstolo Paulo, sede meus imitadores. Pode me imitar, disse ele, porque eu imito Jesus. Vamos imitar os heróis da fé. E por fim, uma outra palavrinha chamada perdão. As crianças perdoam com muita facilidade. Mateus capítulo 6, versículo 12, no início do ministério de Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, era o início do ministério de Jesus, ele ensinou para os discípulos e para os discípulos do século 21, o Pai Nosso. Eu já contei aqui, peço licença, 2 irmãos da igreja brigaram, discutiram, e ficou feia a situação. Era algo desagradável na igreja, porque eram líderes da igreja. O pastor foi à casa de um e foi à casa do outro. E um deles disse, pastor, ele me ofendeu muito. O pastor deu razão para ele. Foi na casa do outro e o outro disse, pastor, ele me ofendeu muito. O pastor deu razão para ele. Não que o pastor fosse dúbio, porque os dois tinham um sentimento de que foram agredidos verbalmente. Então o pastor juntou os dois e disse, olha, vocês dois têm razão, mas os dois têm que ceder. Porque talvez um começou e o outro continuou, e as palavras foram agressivas, e depois um falou para o outro, vamos perdoar. Não podemos viver
em família, na igreja, em comunidade, se não conseguirmos nos perdoar. E um dos envolvidos disse: está bem, pastor, eu perdoo. Eu perdoo. E considero esse assunto encerrado. O outro disse: nunca perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Eu vou levar isso para o resto da vida. Sabe aquelas pessoas com coração duro, pesado? O pastor, vendo que não tinha solução, disse: vamos então encerrar a reunião e vamos nos ajoelhar. A hora que eles se ajoelharam, sem que o pastor combinasse, o indivíduo que perdoava ajoelhou triste. O pastor triste. E outro carrancudo, com raiva. Vai ter que fazer uma oração agora, vou ter que ouvir a oração do pastor. Não vejo a hora de acabar essa oração e ir embora. A hora que eles se ajoelharam, o pastor ficou em silêncio, botou a mão no ombro do que não perdoava e disse: por gentileza, faça o Pai Nosso. O rapaz estava com tanta raiva que nem percebeu que começou: Pai Nosso que estás nos céus. Quando chegou aquela parte: e perdoe, ó Deus, nós estamos dizendo: ó Deus, perdoe as minhas dívidas, assim como eu acabei de perdoar agora esse irmão que me ofendeu. A hora que ele estava fazendo o Pai Nosso, que chegou e parou e falou: não dá para fazer não, pastor. Não dá para fazer. E perdoe, Senhor Deus, um pecador como eu acabei de perdoar meu irmão, mas ele não perdoou. Aí ele entendeu que sem perdão não pode nem orar. Não pode nem fazer o Pai Nosso, que nós fazemos às vezes como uma reza repetida e vamos falando. Então vem Jesus e diz: perdoe quem te ofendeu. Abra o coração com o perdão. E lá em Marcos capítulo 11, 25, é um dos perdões mais difíceis que tem na vida, que as crianças fazem constantemente. Em Marcos 11, 25, diz assim: e quando você estiver orando, perdoe quem te ofendeu. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quando você estiver orando, perdoe. Isso chama-se perdão por antecipação. É o perdão mais pertinente aos casais. O cônjuge muitas vezes diz: eu estou extremamente agredido, sofrido, triste. E o outro cônjuge diz: eu não suporto mais. O que ele ou ela fez para mim é imperdoável. E chega uma manhã como esta, onde uma charge mostra 2 garotos descabelados, com o rosto roxo, com a roupa estragada, tomando um milkshake, um copo grande, com um canudo de cada lado. Os 2 estão tomando no mesmo copo, e embaixo está escrito: eles brigaram há 15 minutos. Embaixo aparece 2 senhores, um de costas para o outro, carrancudos, com o senho fechado, e embaixo está escrito: eles brigaram há 15 anos. O perdão por antecipação, ele é tão nobre, que Jesus da cruz deu esse perdão quando disse: Pai, perdoe os meus algozes, os meus carrascos, os que estão me matando, porque eles não sabem o que fazem. A pessoa que te ofendeu e me ofendeu, que te agrediu e me agrediu, nos ofendeu, possivelmente nunca reconheça. E possivelmente nunca chegue a você para pedir perdão. Dê o perdão por antecipação. Perdoe a pessoa para que você seja curado. E então o que aconteceu que te desagradou tanto, vai fazer com que você olhe para aquela pessoa e tenha piedade. Você não vai ficar com raiva. Ele está sofrendo tanto por aquele ódio, ela está sofrendo tanto por aquele rancor, está envelhecendo, está perdendo a saúde. Você vai ter piedade da pessoa. As crianças sabem perdoar.
eles fecham o tempo no futebol. Brigam, às vezes saem no tapa. A hora que termina, eles saem abraçados. E Deus disse: se você não perdoar quem te ofendeu, vosso Pai que está nos céus não pode perdoar você. E a nódoa do pecado começa a tomar parte do corpo, a minar a saúde e trazer as doenças espirituais, que promovem as doenças psicossomáticas oriundas da mente, e a principal delas, que é a doença do século, é a depressão, uma tristeza profunda, uma dor enorme. Quando eu estava saindo pela manhã, eu peguei essa camisa de aventureiros para colocar. Eu mandei lavar essa camisa há bastante tempo atrás e usei uma outra camisa que eu tenho em maio, agora, no Dia Mundial de Desbravadores, lá em Vila Nhocuné. E essa estava guardadinha, com um plástico, e eu trouxe outras camisas que foram lavadas e passadas em plásticos, juntamente com essa. Estava lá guardado, lavadinho, bonitinho. A hora que eu fui pegar agora de manhã, e fui vestir, eu olhei e vi bolor. Consegue ver? Vi bolor aqui. Dá para ver? Dá para ver? Vocês haviam visto de longe? Ninguém havia visto. De longe, a roupa está perfeita. De longe nós somos perfeitos. E eu tive, então, a iniciativa e liguei para o pastor Paulo Fernandes, departamental da Associação de Aventureiros, e falei: Paulo, a minha camisa, eu não tenho coragem de ir com ela na igreja assim, me empreste a sua camisa. E ele gentilmente mandou essa camisa para que eu pudesse usar, e uma camisa que, se agora eu contrastar o branco dela com a minha, vocês percebem? Dá para perceber? Essa é a camisa do pastor Paulo Fernandes, departamental. Dá para ver que a minha camisa branca, até então branquinha, está devido ficar guardada naquele plástico tantos meses, ela está amarelada. Vocês haviam visto que ela estava amarelada? Haviam visto que ela estava com bolor? Não. E agora? Vocês estão vendo? Estão vendo? Sabem o que é isso? É Isaías, para encerrarmos, capítulo 1. Abra sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 16 a 18. Isaías, capítulo 1, 16 a 18. Lemos: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Eu não posso usar a camisa do meu amigo, porque a camisa que está limpa é a dele. Ele não pode me purificar com a camisa dele. Ele não pode me lavar. Ali diz: lavai-vos, lave você, lave tu. Tu deve se lavar. Não é usar um outro, a justiça do outro, a verdade do outro, a pureza do outro. É você que deve se lavar. Lavai-vos, purificai-vos. Continua: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. E então, vinde a mim, diz o Senhor. Argui-me, questionai-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É isto que Deus quer para nós no Dia Mundial do Águia Aventureira. É isso que Deus quer para nós. Pureza de coração. Lavar-nos
purificar-nos. E quando nós contrastamos as nossas vestes com as vestes que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, de vestes brancas, purificadas, nós vemos que nós estamos encardidos, com bolor, com nódoa. E eu telefonei para o pastor Paulo e falei: meu amigo, muito obrigado, eu não vou usar a sua camisa. Eu vou usar a minha camisa para dar um exemplo à igreja da pureza que nós precisamos ter, como as crianças que Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. E agora essa oração final o Jefferson vai fazer. E enquanto ele está fazendo essa oração, eu quero pedir, por gentileza, que todas as crianças, independente de serem aventureiros, todas as crianças e os bebês de colo venham com os pais. Enquanto eu estiver cantando, eu quero fazer uma oração agora com as crianças. Prestem atenção nesta melodia. Seu amor me reclino e descanso, ainda que noite confiante eu estou, sob suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido, seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas. Seu amor, a paz sentirei, paz e alegria infinitas. Sob sua mão, meu refúgio eu encontro, pode minha alma feliz descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, sob seu amor a paz sentirei, paz e alegria infinitas, paz e alegria infinitas. Querido e bom Deus, após ouvirmos a Tua palavra
e tomarmos como adultos decisões importantes, nós vamos descansar nos braços de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que se aproximam agora de Jesus e são abraçados por Ele, como eu estou abraçando essas crianças lindas. Jesus quer a sua igreja, as suas famílias em torno dele, como essas crianças estão agora ao meu redor. Ó Deus, por favor, ó Pai, guarde as nossas crianças. Proteja os nossos bebês. Ajude e oriente os nossos adolescentes. Salve os nossos jovens. Liberte os casamentos da opressão e dê a bênção do mais puro e verdadeiro amor. E ao nos tornarmos agora como esses bebês de colo que estão com as mamães aqui na frente, ao estarmos com essas crianças tão lindas que ao meu lado estão, que pureza nós sentimos, que amor verdadeiro. Querido e bom Deus, que nós adultos, pela Tua misericórdia, assim possamos ser e possamos afirmar agora, bom Deus, muito obrigado, porque já estão dentro todas as crianças. Que nós, como pais e adultos, possamos recebê-las, cuidar delas, e quando Jesus voltar, lavados como acabamos de ler agora, nos encontremos com o nosso Salvador. São bênçãos que suplicamos agradecidos e em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Amigos queridos, nós estamos encerrando. Crianças, pode ficar aqui só um pouquinho? Pode ficar aqui comigo, as crianças. Nós estamos encerrando a nossa programação. Abra só um pouquinho aqui o meio, só um pouquinho, isso. Pronto, já deu. Isso, sobra o mar vermelho aí. Olha que lindo lá. Olha que lindo. Olha, todos os amigos internautas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Marília, Maringá, Vila Velha, São Bernardo, Nova York e outros lugares mais que mandaram seus pedidos e agradecimentos, estamos com eles aqui em mãos e vamos orar por todos vocês. Amigos internautas, aproxime aqui, dê um zoom. Que Deus abençoe você. Até amanhã à noite, no nosso culto aqui na igreja às 20 horas. Que Deus a todos abençoe ao encerrarmos agora a nossa transmissão. Que Deus abençoe.